Hoje aqui nesse vídeo a gente vai trocar a pasta térmica do Nitro 5, tá bom? Do Ace Nitro 5. Eu já tenho esse computador há algum tempo, tá? Já faz muito tempo que eu não faço ali a limpeza dele, nem a troca da pasta térmica. E eu vou estar fazendo hoje aqui, tá bom? Com vocês. Vamos lá, a pasta térmica que eu vou estar utilizando é essa aqui, tá? Dessa marca, essa pasta térmica. Para caso alguém tenha interesse, eu vou deixar o link da descrição dela aí no vídeo, tá bom? Para você estar comprando. Vou usar essa chave Phillips, tá bom? Chave Phillips. E esse pincel aqui, para caso tenha alguma sujeirinha, eu possa estar limpando. Vamos lá, antes da gente começar aqui, a gente vai direto ao ponto, porém eu quero dar aqui algumas orientações. Primeiro, se você está com seu notebook na garantia, não faça isso, tá bom? Por quê? Porque você pode perder sua garantia, tá bom? Se você não tem nenhum tipo de conhecimento, nunca fez isso aqui, também eu não recomendo, porque você pode causar algum problema na sua máquina. E eu não quero que esse problema seja causado através de um vídeo meu, tá bom? Eu tô aqui para mostrar. Eu já trabalho há um tempo. Já trabalhei um tempo, não trabalho mais, mas já trabalhei um tempo com computadores. Tenho curso de montagem e desmontagem de computadores, tá bom? Já fiz outros tipos de desmontagem de notebook ao longo do tempo, então já tenho um pouco de experiência. Porém, se você não tem experiência, se o seu notebook está na garantia, leve num profissional aí perto da sua casa, aí na sua região. Ah, tá caro, tá, mas às vezes o barato sai caro, às vezes você quer fazer por conta própria para ter uma economia, acaba estragando um produto aí que custa 5, 4 mil reais, tá bom? E às vezes o profissional lá vai te entregar um serviço sem risco algum, tá? Sempre tem um risco, mas o risco feito através de um profissional é bem menor. Então vamos lá, vamos direto ao vídeo aqui, tá? Já feito aí as referências, tudo que a gente tinha que falar, que eu tinha que falar para vocês. Vamos lá, começar com a chave Phillips. Para quem não sabe, são chave Phillips aqui que tem nos notebooks, tá? A maioria deles é chave Phillips. Essa aqui tem um imãzinho que ajuda bastante. Então vou colocando aqui, vou colocar em cima desse pano aqui para não perder. E vamos tirando aqui todos os parafusos, tá bom? Qualquer coisa eu vou dar uma adiantada no vídeo, porque é só tirar aqui os parafusos, é simples. Essa aqui vai ser a parte mais simples de todas, tá? Não tem segredo aqui, não tem mistério, é simplesmente você desrosquear aqui os parafusos. Acredito eu que o processo vai ser um pouco demorado, porém, nessas horas aqui, uma coisa que você não tem que ter é pressa, tá bom, meu amigo? Aqui a pressa vai ser inimiga da perfeição. Você tem que ter muito cuidado, muita calma, porque senão qualquer erro você pode estar estragando a sua máquina, tá? O seu notebook. E ninguém quer isso, eu não quero isso, você não quer isso, tá bom? Por isso que eu falei no início, se não sentir confiança para fazer, não faça. Por mais que esteja um valorzinho elevado aí na sua região, para estar fazendo, é melhor você pagar do que você depois fazer uma coisa errada aqui, causar um problema e você vai ter que pagar do mesmo jeito. E ainda vai ser pior, tá bom? Terminamos aqui. No Ace aqui, às vezes que eu abri ele, é só você fazer uma força aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui, você faz uma força aqui na carcaça, ela sai, ó. É normal, tá? Às vezes parece que tá até quebrando alguma coisa, mas não. É as travas de plástico, é bem simples, ó. Você puxa aqui pela essa parte de trás, ó. Tá vendo onde carrega aqui, ó? Tem a partezinha de carregar. Você coloca nessa posição que eu coloquei aqui o notebook. Aí você começa a puxar, ó. Depois que você tirou todos os parafusos, é claro, ó. Pronto. Tiramos a carcaça aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada para desplugar da carcaça. Alguns notebooks tem, né? Alguns fios grudados na carcaça, então você tem que ter cuidado. Eu tô fazendo especificamente pro Nitro 5 e, cara, ele tá muito sujo. Só olhando assim, tá muito, muito sujo. Muito sujo mesmo, tinha muito tempo que eu não limpava ele. E pelo que eu tô vendo aqui tem muita sujeira. Agora vamos lá, se você quer fazer upgrades aí, ó, é aqui, ó. Eu já fiz alguns upgrades, coloquei essa memória RAM aqui da HyperX, ó. Tá bom? Tem o SSD, tudo aqui. Mas como a gente vai mexer na parte aqui de trocar a pasta térmica, tá bom? Fazer a parte da troca da pasta térmica, a gente não vai mexer em nada aqui. Mas a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai buscar aqui, ó,
A conexão, então, depois que você tirar aqui a capa de trás, tá bom? Você vai ter acesso. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é desplugar aqui o conector da bateria, tá bom? Ele vem aqui, ó, vem com esse adesivozinho aqui, tá bom? Então você vai vir, eu peguei outro adereço aqui, ó, uma pinça aqui da minha esposa, para auxiliar aqui, ó, para tirar aqui no canto, ó. Você vai forçando aqui que ele vai saindo, tá bom? Essas coisas quando eles são novos, no começo, são um pouco mais duro, mais difícil de estar saindo. Porém você vai forçando aqui nos cantos, ó, ele vai afastando. Por que que você tem que fazer isso? Porque você tem que desenergizar a placa, certo? A bateria, ela tá alimentando a placa. Então o que acontece? Se você ficar mexendo com o conector ligado, o que pode acontecer é o seguinte. Pode acontecer de você tocar aqui em alguma parte e acabar queimando algum dispositivo. É claro que a gente podia estar com aquela pulseira, com a luva, com todos os aparatos, tá bom? Para ter mais segurança. Quem é técnico, quem trabalha sabe disso, como é que funciona, tá bom? Eu também sei, porém eu não vou fazer dessa forma, eu tô na minha conta em risco, que já fiz outras vezes, não deu problema. Eu tenho certeza que agora não vai dar também, tá bom? Mas é isso. Preferência, se quiser botar pulseira anti-estática, colocar uma luva, fica ao seu critério. Quanto mais cuidado, melhor, tá bom? Então vamos lá. Tirei aqui, desconectei. Agora a gente vai para a parte que está relacionada a o processador e a placa de vídeo, tá bom? Que é para a gente estar fazendo aqui a substituição da placa térmica, da pasta térmica. Então vamos lá. Depois de desligado aqui, tá bom? A gente vai vir tirando aqui, ó, os parafusos, porque isso aqui, ó, é o dissipador de calor, tá bom? Junto com os cooler. Então tudo isso aqui, todo esse sistema é o sistema de resfriamento. E abaixo fica a placa de vídeo e o processador. Para quem não sabe, a pasta térmica ela serve justamente para isso, para você fazer a conexão, tá bom? Entre o dissipador de calor aí você vai continuar aqui esparafusando, tá bom? Todos esses parafusos aqui, ó, que estão segurando essa parte que eu falei pra vocês, que é a parte aqui para todos, tá? Eles têm tipo uma molinha, esses aqui, ó. Tem uma mola. Você tira ele por completo, ele não sai, tá? Ele fica na placa. No caso aqui no dissipador de calor. Tem que soltar os coolers também, tá bom? Os coolers. Os coolers, os parafusinhos deles saem. Uma dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Usa essa chavinha aqui com imã, que ela facilita muito. Essa que tem a partezinha preta aqui, ó. Elas têm o imã, tá? Você vai... Porque se o parafuso cair num lugar difícil aqui, você consegue estar retirando. Uma dicasinha extra aí, né? Pra quem for comprar a chave, procura esse modelozinho. Tem essa parte mais escura que geralmente é a que tem o imã. Vamos lá, pessoal. Aqui já vou ver como é que tá a situação dele aqui, ó. Ainda tá preso ainda. Ela tá presa porque um desses aqui ainda tá fazendo força. Acredito que seja até ele fazer esse barulhinho que tá fazendo. Faz tipo um tec quando você retira ele completamente. Tá. O que eu tô vendo aqui que ainda tá segurando. Tem algumas conexões aqui que é bom a gente remover, tá bom? Deixa eu ver aqui direitinho. No caso, esse aqui o que tá segurando é esse bem aqui, ó. Tem que ser com muito cuidado, como eu falei, muita atenção, para não dar nenhum tipo de erro. Ó, era só ele mesmo que tava segurando, tá bom? Aí aqui por baixo, o que você vai fazer? Você vai olhar
e ver onde é que tem as conexões para você estar tirando, ó, tá bom? Ó, todas as conexões aqui que você puder tirar, você vai tirando, que é para facilitar a remoção aqui da placa, tá bom? Aí aqui, ó, você só afasta, ó. Pronto, soltou esse lado aqui, certo? Igual eu falo pra vocês, tudo aqui é do encaixe. Ó, aí tem esse outro aqui, ó. Se você vem no cantinho e vai pressionando ele, ele vai indo afastando, tá bom? Ó, aqui já foi, ó. Com um lado, pro outro, com calma. Você vai afastando aqui, ó. Aqui é calmo, pessoal, não adianta ter pressa, tá? Se você tiver pressa, você vai causar um problema aí na máquina. É, com certeza. Essa aqui é a parte mais chata. Porém, ela é chata para tirar. Para colocar já é mais fácil, que é só vir e plugar. Saquei. E aqui a gente vê como é que tá a mobilidade. Soltou, ó. Isso aqui são os conectores aqui da placa. Se eu não me engano, essa aqui é a placa de Wi-Fi ou é a placa Bluetooth, alguma coisa assim. Ele soltou aqui, ó. Mas ele é só apertado aqui, ó. Ele é plugadozinho aqui. Você aperta e ele pluga. Ó. Aqui você só tem que marcar e ver qual é qual, tá bom? Essa é a única hora aqui que você tem que ter bastante cuidado, ó, porque você tem que, na hora de montar, não trocar nenhum desses fios aqui, tá bom? No caso aqui, o que tá segurando ele ainda é esses dois aqui. Saquei, ó, eu já sei que o preto é daqui, quando eu vier montar. E também eu tô fazendo a filmagem, né? Então eu já sei que o preto é aqui de trás e o branco é aqui da frente. E aí eu vou tirar esse último aqui, ó, que é o que tá prendendo aqui a nossa... Esse último fiozinho aqui. Sempre vai ser assim, pessoal, para mexer, para desconectar qualquer coisa, sempre vai ser assim. Porém, foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que sempre ter muito cuidado aqui na hora de arrancar essas coisas. Vai com muita tranquilidade que ele vai sair, ó. Pronto, saiu. Tiramos aqui, tá? Tem outras coisas segurando ele ali para trás. Porém, eu não vou retirar, tá bom? Eu não vou retirar aqui, ó, porque não tem necessidade, que é daqui mesmo eu já consigo fazer a limpeza que eu quero. Então, também em alguns momentos é bom a gente estar evitando, né, ficar tirando, porque como vocês viram aí, é complicado, não é algo bem simples de estar se fazendo, tá bom? Esses aqui, ó, esse aqui é o thermal pad, tá bom? No thermal pad eu não vou mexer, que é onde tá rosinha aqui, tá vendo? O que eu vou mexer é aqui, ó, onde fica o processador e a placa de vídeo, tá? É a parte que eu vou mexer, essas duas partes aqui que eu vou trocar, colocar uma nova pasta, que vai ser essa aqui, como eu expliquei para vocês. Aproveitar, vamos logo abrir ela aqui para ver como é que tá. TS Code, né? Vamos ver como é que ela vem. Vem com um aplicadorzinho, bastão, tá bom? Um bastãozinho. E aqui dentro provavelmente vem, ó, a espátula para você espalhar ela, que é só uma figurinha mesmo. E aqui é o coisinho para você fazer a limpeza, tá? Quase todas elas, quando você compra, que vem no kit, somente essas que são de mais qualidade, que tem um precinho um pouco mais elevado, elas sempre vêm com kit de limpeza. Mas porém, se você tiver álcool isopropílico, você pode estar limpando, tá bom? Lembrando, pessoal, que é álcool isopropílico, é um álcool próprio para limpeza de componente eletrônico, não pode ser o álcool comum. Se você colocar o álcool comum na sua placa,
você vai queimar a sua placa, porque no álcool comum tem uma alta porcentagem de álcool, de água, tá bom? De água. Então você pode ler, se você for ler ali os álcools que você compra no comércio, você vai ver que eles têm ali uma porcentagem de água muito grande neles. Já o isopropílico, a água é quase zero, né? Eu acho que é 1%. Vou abrir aqui. Inclusive ele já vem com cheiro de álcool isopropílico, tá bom? Já vem com cheiro. Olha, esses paninhos aqui, ó, vem umedecido, provavelmente com álcool isopropílico. Com certeza ele vem com álcool isopropílico, que eu vou estar passando aqui onde eu vou aplicar novamente a pasta, tá bom? Lembrando que tem que ser com muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo, tá bom? Ó, pode ver que aquela parte da lateral, ela tá enrijecida, entendeu? A parte aqui da lateralzinha tá duro já a pasta, tá ressecada mesmo, porque faz muito tempo que eu não fazia aqui a limpeza. Na realidade, como eu falei para vocês, eu não fiz a limpeza desse aqui, né? Esse aqui já tem um tempo que eu comprei ele. Eu ainda não tinha feito essa limpeza, que eu tava confundindo com o outro que eu tinha. Mas esse aqui mesmo realmente não, eu não fiz a limpeza dele ainda, desde quando eu comprei ele. Eu acho que é por esse motivo que atualmente ele tá dando uma travadazinha. Eu percebi que ele tá perdendo desempenho, entendeu? Para quem não sabe, quando o seu notebook começa a esquentar do nada, tarefas que antes ele fazia normalmente, mas agora do nada você abre um aplicativo de edição, um jogo, e de repente a turbina já dispara ali, né? As ventoinhas aqui no caso já dispara. É porque tem alguma coisa errada, tá? Na parte ali da refrigeração do processador ou da placa de vídeo. Ó, pode ver que tá duro. Eu vou usar a própria espátulazinha que veio para retirar aqui nas laterais. Vou tentar pegar essa sujeira aqui o máximo possível que eu conseguir, juntar ela aqui, tirar ela daqui. Tirei. É muito importante você deixar bem limpo e impedir que fique qualquer tipo de sujeira aqui que tem algum tipo de volume, como essa sujeira já mais dura, porque ela pode impedir o contato do sistema de refrigeração com a placa de vídeo. Então isso é muito importante que você fique atento, tá bom? O vídeo vai ficar longo, porém é normal, eu não vou acelerar esse vídeo, só em algumas partes talvez eu acelere. Essa parte do thermal pad eu achei bastante curioso, porque se a gente for olhar, essa parte do thermal pad geralmente não é dessa forma, né? Aqui no Ace é dessa forma, né? Geralmente é assim, ó. As esponjinhas, só que eu não sei se é devido ao aquecimento. Aconteceu isso, pode ser também. Eu sei que ela era essas bichinhas aí, né? Quem já comprou o thermal pad sabe como é que é o thermal pad. É como se fosse uma borrachinha, uns quadradinhos. Os thermal pads também são muito importantes. Porém, o mais importante aqui é a parte do processador e da placa de vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vai fazendo aqui, ó. Vai tirando todo o excesso. Se preocupando bastante para não ter nenhum tipo de
É isso. Pronto. Parei, acabei aqui a parte da limpeza, limpei aqui também. E agora a gente vai fazer a aplicação. A aplicação é o que? Tem muita gente que fala, tem que ser assim, tem que ser de um jeito, do outro jeito, tá? Tem várias pessoas que tem o seu jeito de fazer a aplicação. Eu, porém, tem gente que coloca aqui, né? Só a gota. Coloca a gota e pronto. Aperta e deixa a hora do contato fazer o serviço. Porém, eu não confio fazer dessa forma. Então eu vou estar fazendo espalhamento aqui, manual mesmo. Porque tem gente que fala, é só você simplesmente aplicar a gota. Quando você colocar a pressão ali com o próprio dissipador de calor, né, ele vai fazer o espalhamento certinho ali da pasta. Porém eu não confio nisso. Eu vou fazer aqui espalhamento manual mesmo, tá bom? Tirando o excesso aqui. Deu uma sujadinha aqui, ó, mas você com o próprio paninho já vai limpando, é normal. Você tem que fazer os ajustes aqui, colocando a pasta. Vou colocar mais um pouco aqui nesse canto. Lembrando que você também não pode colocar muita pasta, entendeu? Nem muita e nem pouca. Você tem que ir vendo aqui como é que vai ficar cobrindo toda essa parte aqui do espelho aqui, né? Como se fosse um espelho processador e da placa de vídeo. Pra mim tá uma camada bem generosa, tá bom? Olha essa outra aqui. Mesmo esquema, espalhando tudo certinho, ó. Com cuidado. Vou ficar um pouco mais aqui para me puxar para outro lado. E é lógico que depois você vai fazer os testes, né? Você vai estar fazendo os testes para ver como é que tá, se tá aquecendo ainda, se melhorou, entendeu? O meu aqui, eu abria vários programas de edição, ele se comportava bem, né? Que eu não usava esses muito pesados. Mas aí atualmente eu abro qualquer coisinha, ele já começa a apresentar alguns problemas com temperatura, assim, né? E eu vejo que rapidinho tá chegando ali nos 95 graus, 97, que é aquele ali, que é aquela parte onde a gente sabe que a máquina não pode estar chegando aí nessa temperatura, que senão pode estar apresentando um problema. Pessoal, pra mim tá bem uniforme, tá? Espalhei bem aqui, tem uma camada muito boa, tá? Tem uma camada boa aqui. Eu acredito que dá para fazer o contato tudo certinho. E também a própria pressão aqui como eu já falei, a própria pressão, quando você pressionar o sistema aqui, ele também vai dar mais uma espalhada. O importante é que não fique pouca pasta. Vou botar um pinguinho desse lado aqui. Na hora que pegar a pressão, ele fazer o espalhamento também. Eu não vou colocar ali, não se coloca aqui, tá bom? Você coloca aqui em cima, tudo certinho como eu coloquei aí, ó.
Aí você faz a pressão. Se você for ver, quando eu coloquei, se você for analisar mesmo, quando eu coloquei ali, não... Quando eu tirei, no caso, né, você viu que tinha bastante e tava bem espalhado, então não é normal, tá? Ele espalha mesmo ali. Também não vai ficar certinho, não. Aí agora eu vou aproveitar aqui, ó. Foi por isso que eu falei do pincel, pra tá passando aqui, vocês não estão vendo aí no vídeo. Porém, eu só tô dando uma leve limpada aqui na parte das ventoinhas, tá? Quando você abrir o seu, você vai ver que ele vai estar com poeira nas ventoinhas ali. E é muito bom você manter a ventoinha limpa, porque também interfere no funcionamento da ventoinha. Ela tá suja demais, interfere pelo fato de que tem que trabalhar leve, né, de forma leve aqui. Não pode ser, o sistema não pode ficar sendo sobrecarregado com nada. Você aproveita que tá por aqui, vai tirando as coisas que forem aparecendo. Nossa, a parte aqui tá bem suja. Limpei aqui as ventoinhas, tá bom? Agora depois que a gente aplicou aqui, tá? Uniforme, espalhou tudo certinho. O que que a gente vai fazer? Colocar de volta, tá bom? Simples assim. Colocamos ali a pasta, espalhamos em cima, deixamos bem espalhado. Agora a gente vai colocar de volta. Mesmo sistema aqui, ó, não tem erro, é só encaixar onde estava tudo conforme quando você desmontou. Olha, ele tem um encaixe aqui, ó, você sente. Então, encaixou. Tá encaixado. E agora quando você fizer o aperto, aquilo lá que eu te falei, os resquícios aí os resquícios que ficaram, como eu falei para vocês, para botar as coisas de volta, ó, só você ir apertando, do mesmo jeito que você tirou, tá? Não tem mistério. Pronto, aqui já tá no lugar. Mesma coisa aqui, ó. Você vai encaixar. Tudo que você tirou do lugar, você vai colocando. O que eu adianto para você é o seguinte: é mais difícil tirar do que repor de novo. Ó, porque repor aqui você já sabe, ó. Ele já tem o caminhozinho dele, ó. É o mesmo estilo, com calma. Encaixou? Perfeito. Aqui do outro lado a mesma coisa. Você sente quando ele encaixa, ele faz tipo um barulhinho, tá? Uma pressão a mais, se você sente o encaixe dele. Pronto, colocamos aqui, tá? O preto e o branco. Até aí tudo bem, né? Fazemos encaixe, tudo de volta, ó. Tá todas as coisas no lugar que foram tiradas, ó. Todos os fios aqui dessa parte. E agora a gente vai fazer o aperto. Lembrando que esse aperto aqui sempre é bom você fazer ele proporcionalmente, tá bom? Você vai fazendo ele, ó. Não é apertar logo todo um, não. Você vai apertando proporcional, porque aí ele vai indo de um lado, ó. Depois você dá o acosto final, tá? E preferência, uma coisa que eu vou ensinar aqui pra você é o seguinte: sempre fazer parafusamento cruzado, tá? Por que cruzado? Porque se você apertar o primeiro esses dois desse lado, vai fazer isso, ó. Quando você aperta cruzado, ele fixa esse lado aqui já e esse lado ao mesmo tempo. Aí depois você vai fazendo o ajuste aqui ao cruzado. Eu sempre fiz assim, sempre. Nunca tive nenhum tipo de problema, tá bom? Vamos lá. Ó. Então é isso, ó. Vai apertando. Dessa parte aqui já foi. Essa parte aqui também, ó. Aqui já
já fica cruzado praticamente, né? Lembrando que ele tem um limite, tá, pessoal? Ele vem aqui com limite, ó, que é justamente esse limite que a própria empresa delimita ali para você também não apertar demais, não causar nenhum problema. Mas é bom você dar uma corrigida para saber se tá tudo certo, tá bom? Então é isso, ó. Fixei. Agora eu vou colocar aqui os da ventoinha. Aqui, ó. Aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó. Ó, que eu tô falando. Isso aqui foi porque eu fiz lá pelo outro lado. Passei, ó, o tanto, ó, a poeira que tinha aqui. Tá vendo? Poeira, ó. Isso aqui, querendo ou não, ele tira a performance. Ele tira a performance, entendeu? Querendo ou não, ele tira a performance da ventoinha. Ele atrapalha no funcionamento aqui do resfriamento. Então, quando é feito uma limpeza no seu computador, é importante também, tá bom? É lá na tua cidade, onde você levar, às vezes a pessoa ela cobra um pouquinho mais caro para estar fazendo essa limpeza, essa troca de pasta térmica, porque ele faz tudo, entendeu? Faz todo, pelo menos é o correto, né? Que seja feito. Fazer todo o processo aqui de limpeza, tudo certinho, para entregar um serviço bem feito, tá bom? Só que o foco aqui é a troca da pasta térmica, que é o que já foi feito, tá bom? Então é isso, ó. Aí vou continuar aqui. Vou colocar todos os parafusos de onde eles eram. Aí vem aquela facilidade que eu falei para vocês da chave aqui, ó. Você consegue colocar aqui e depois apertar. E assim vai, pessoal. Calma, como eu falei, tranquilidade, sem pressa. E aí você vai apertando. Nunca aperta muito. Vai conferindo devagar. Não exagere. Apertei. Vocês podem ver, é simples, tá? Não é um negócio que é pra assustar, não, entendeu? É simples. É algo bem simples. Não é algo complicado de estar se fazendo essa troca da pasta térmica, porém precisa de conhecimento. Também não é algo que você possa negligenciar o cuidado, entendeu? A experiência. Então é isso, ó. Confirma, né? Sempre confirma. Confirma se está tudo apertado, tá? Confirma tudo aqui, ó. Pronto, pessoal. Agora aqui, ó, eu vou colocar a capa de volta no lugarzinho dela. Lembrando que é só você olhar aqui os parafusos, ó, se tá aqui, ó, no rumo, aí você vai pressionando, ó. Que aí as garrinhas vão se prendendo, ó. Pronto. Simples assim, tá bom? Fizemos aí a troca da pasta térmica do Nitro 5. Pessoal, para quem gostou do vídeo, é aquilo, né? Se inscreve no canal. Eu sempre estou trazendo conteúdo aqui. Nem sempre vai ser esse tipo de conteúdo, né? O que eu tenho trago aqui nesse canal, eu criei esse canal justamente para trazer coisas aqui do meu dia a dia, tá? Eu não trabalho com isso aqui, mas eu tenho esses componentes, eu tenho alguns produtos do meu trabalho, máquinas, celulares, coisas, né? Câmeras, cadeira de escritório, monitor. Tem várias coisas aqui, então eu estou fazendo vários vídeos falando aí, mostrando para as pessoas algumas coisas que eu vou fazer. Como agora, eu tinha esse notebook, eu poderia simplesmente abrir ele, fazer a limpeza da pasta térmica, mas eu achei que seria importante trazer aqui para algumas pessoas verem, né, como é que funciona. Vai que alguém está com algum problema, alguma dúvida, e esse vídeo possa ajudar uma pessoa, já tá bom demais. Então se inscreve aí no canal, eu tenho outros vídeos aí, falando de cadeira, mostrando a minha cadeira que eu tenho aqui no meu home office aqui, né, na minha casa. Tem o monitor, tem vários vídeos aí, teclado, mouse, o kit de mouse e teclado. Aí quem tiver interesse, segue o canal, dá uma olhada aí nos vídeos.
E aquilo que eu falei para vocês, o link da pasta térmica eu vou deixar na descrição, caso alguém queira comprar. Eu comprei porque eu já utilizei essa pasta térmica em outras máquinas, né, em outros aparelhos e foi bom. Ela é muito boa, ela também é muito recomendada pelas pessoas que trabalham com isso. Então é isso, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui.